Já parou para pensar que a função mais básica da linguagem é dar nome às coisas? Dar um nome, um substantivo para tudo que a gente vê, sente e pensa. No fundo, a ferramenta principal que a gente usa para organizar e construir o mundo à nossa volta. Para começar, vamos dar uma olhada nestas duas obras. Elas representam a realidade de jeitos completamente diferentes. De um lado, um mundo super concreto que a gente pode tocar. Do outro, uma explosão de formas e cores que parece vir de um lugar totalmente interior. E aí que surge a grande questão. Como é que a linguagem, e mais especificamente os substantivos, consegue dar conta dessas duas experiências tão diferentes da mesma realidade? Como a gente dá nome para o que é físico e para o que é só uma sensação? As palavras que a gente escolhe, e principalmente os substantivos, são como os tijolinhos, os blocos de construção que usamos para descrever e entender o que nos cerca. Elas não só dão um rótulo, elas definem a nossa percepção. Vamos ver como os substantivos funcionam na prática, analisando mais de perto essas duas obras de arte. Olha só, essa aqui é uma instalação do artista brasileiro Cildo Meireles. E o interessante dela é como a obra nos força a lidar com o mundo físico, com coisas que a gente pode identificar de cara. Se a gente fosse descrever essa sala, o que viria à mente? Provavelmente uma lista, né? Sofá, mesa, tapete, cadeira. São os chamados substantivos concretos, palavras que nomeiam objetos que têm uma existência física, que a gente pode ver e, em tese, tocar. É um vocabulário bem direto, bem objetivo. Agora, vamos pular para a segunda obra. Esta é uma peça do Wassily Kandinsky. E aqui o desafio de nomear o que a gente vê é completamente diferente. Não tem um sofá ou uma mesa para a gente poder identificar. Para descrever essa obra, a gente precisa de outro tipo de vocabulário. A gente usa substantivos abstratos, energia, movimento, caos, ritmo. Essas palavras não nomeiam objetos, mas sim ideias, qualidades, sentimentos. Elas nos ajudam a traduzir uma experiência que não é física. Certo. Agora que vimos essa diferença, vamos ver como uma simples lista de substantivos pode, sozinha, contar uma história poderosa. Vamos analisar um poema que faz exatamente isso. Usa essa técnica para narrar uma vida inteira. O poema começa com os substantivos de uma rotina da manhã. Crim, bocejo, roupão, chinelos. Essa sequência de objetos já nos coloca direto no começo de um dia comum. A lista continua e nos leva para o mundo lá fora. Gente, trânsito, escritório, relatório. Mas percebe como substantivos começam a ganhar um peso maior? Contas, desgosto. A rotina começa a mostrar o seu lado mais opressivo. Chegando à noite, os substantivos descrevem uma vida doméstica que parece vazia. A gente tem lar, esposa, filhos, mas logo em seguida vem hiato, ausências. As palavras apontam para uma desconexão, um vazio bem no centro da vida familiar. E então, o poema explode numa escala existencial. A lista de substantivos que descrevia um dia só, agora descreve uma vida inteira. Horas, dias, meses, anos. E o resultado é vácuo, náusea, indiferença, que culmina naquela pergunta final, devastadora: adeus. E aqui vem o ponto crucial. O título do poema, Ivan Ilitch, 1958, não está ali por acaso. É uma pista, e uma pista bem deliberada. Ele conecta o texto a outra obra muito famosa da literatura, criando um diálogo que atravessa o tempo. Esse fenômeno tem nome. É a intertextualidade. É a ideia de que nenhum texto existe sozinho, isolado. Todo texto é, de alguma forma, uma absorção e uma transformação de outros textos, como se fosse um grande mosaico de citações e referências. A referência à novela A Morte de Ivan Ilitch, no escritor russo Lev Tolstói. Nesse trecho, Tolstói descreve seu protagonista, um homem que vive uma vida superficial, totalmente focado nas aparências e em cumprir seu dever, fugindo de qualquer complicação emocional. Isso mostra de um jeito brilhante o poder da escolha das palavras. O poema do José Paulo Paes condensa toda a complexidade do personagem do Tolstói numa lista afiada de substantivos. Onde o Tolstói usa frases inteiras como o mundo das suas funções oficiais, o Paes usa só relatório, escritório. Onde a novela fala em exigir da vida familiar apenas os confortos, o poema nos dá esposa, filhos, ausências. É a mesma história, só que contada com uma economia brutal e muito poderosa. A conclusão aqui é clara. Os substantivos são muito mais do que simples etiquetas. Eles são escolhas. Escolhas deliberadas que constroem uma realidade específica, que contam uma história.
Tanto o Cildo Meirelles com os objetos concretos dele, quanto o Kandinsky com as formas abstratas e o José Paulo Paes com sua lista, todos eles estão fazendo escolhas. Eles selecionam substantivos que vão definir a experiência que eles querem transmitir. Eles estão, literalmente, construindo um mundo palavra por palavra. E tudo isso nos deixa com uma reflexão. Se uma vida inteira pode ser resumida em uma lista de substantivos como a gente viu no poema, isso nos convida a pensar: quais palavras são escolhidas para construir um mundo? Quais substantivos definem uma rotina, as alegrias e também as ausências de uma vida?